Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Caiu novamente? Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade campeão. Falar sobre perseverança. Travou? Parece que sim, parece que ela caiu de novo. Mas deu para pegar a essência, né, da mensagem.
Mas não é só a internet dela que tá travando, não. Aqui ainda agora eu quis entrar e estava bem lenta, bem ruim. Demorou para entrar. Opa, apareceu? Voltei. Tento me derrubar, mas eu volto. Tá bem. Deixa eu fazer novamente, então, agora, compartilhar a tela do estudo. Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Ainda não. Não? Mas aqui para mim já deu. Não deu ainda? Tá entrando, é que tá Ah, lento hoje. tá. Agora sim. Tá, então tá bem. Então, hoje a gente vai dar seguimento ao capítulo 4, falando sobre reencarnação. Eu montei um material aqui que não vai propriamente diretamente à questão 166, que esse capítulo ele fala ele pega as questões 166 até 170. Mas como a gente convenciona sempre trazer um estudo junto, eu fiz uns slides para que a gente vá acompanhando. Então, falando o que é a reencarnação, né? Como ela aconteceu, da onde ela surgiu e aonde é que a gente pode encontrar também a reencarnação, além, né, da codificação do Espiritismo. Já que coloca ali no modo apresentação que fica maior, fica mais fácil para visualizar. É que tá difícil para A- vocês, assim? Aqui embaixo, aqui, ó, onde tem o íconezinho ali, onde diz, Isso, tá. Pode deixar, bota vai aqui. descendo lá. Aqui assim. É que eu não estou enxergando mais a tela de vocês, cara. Não tem problema, enxerga a tua tela. O importante é que tu Tá. enxergues a tela da apresentação. Aí, perfeito. Ficou bom? Tá bem, então. Tá. Então, reencarnação, um estudo sistemático do Livro dos Espíritos. Quem está chegando hoje, a gente já tem todas as aulas anteriores gravadas, não tem problema nenhum de ir assistindo no seu tempo. E hoje vamos falar sobre a reencarnação. Estamos ali no capítulo 4, mas hora ou outra a gente sempre toca num tema anterior e a gente não tem pressa, como a gente gosta de conversar. A gente vai com calma, tranquilamente, buscando questões a questões e discutindo essas questões, principalmente com o nosso cotidiano, que é aí que a gente vê a grande transformação do nosso íntimo, quando a gente pega algo que é tão inteligente, que foi já tão organizado pela espiritualidade e traz para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Porque é só assim que a gente tem condição de fato, mudar a nossa rotina, o nosso meio, seja ele o íntimo, individual ou coletivo, como a gente fala. Então, hoje o tema é reencarnação. Vamos em frente. Fui buscar no Evangelho aonde a gente poderia encontrar, né? Onde Jesus nos fala sobre reencarnação. E aí veio a passagem de João, capítulo 3, os versículos de 5 a 7, dizendo que Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Não aumenta mais? não pode entrar no reino de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vou pedir para os irmãos fecharem os microfones, porque senão dá microfonia. Tá bem? Então, vamos de novo. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, aí a gente para refletir sobre essa passagem, né? Jesus dizendo que é preciso que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que seria nascer da água? Né? Fiquei
pensando, fiquei procurando outras literaturas para poder entender melhor o que seria nascer da água. A gente sabe que a composição do nosso corpo, ele é 80% praticamente de água. E a gente vai perdendo essa água na longevidade, né? Quando a gente vai envelhecendo, chegamos inclusive na fase já da maturidade, lá na terceira, quarta idade, com uma porcentagem bem inferior, lá próximo dos 60%. Então, a gente perde uma grande quantidade. Mas, na formação da nossa matéria, nós somos praticamente só água. Porque quando o espermatozoide, que ele é basicamente líquido, se funde com o óvulo, que também é basicamente aquoso, a gente ali tem, né, essa fusão, e dessa fusão é que começa a se materializar o nosso corpo físico. Então, na minha concepção, eu vejo que Jesus já vinha falando da parte biológica do corpo físico em formação, quando aí se principia o começo da reencarnação, da ligação do espírito com a matéria. Então, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aqui, eu busquei também a ciência. Então, eu vou ver se eu consigo direitinho abrir um vídeo, porque hoje está meio pesado, né? É um vídeo curtinho de 3 minutos, que fala sobre a ciência já explanando o fenômeno da reencarnação. E aí a gente vai lá para uma universidade na Virgínia que estuda todos esses fenômenos. Então, deixa eu ver se eu consigo acessá-lo. Alguém pode me avisar se está abrindo aí o YouTube ou se vai ter que compartilhar novamente? Aqui não está aparecendo. Não, é que vai agora, Vilmar, está aparecendo? Não. Acho que vai ter que tirar e compartilhar de novo. Deixa eu ver uma coisa aqui. New Share Screen, seria isso? É. Sem resposta. Apareceu para vocês? Não. Não? Tá. Então eu volto para aqui. Vamos ver se eu consigo. Só um minutinho. Acha que era um policial de Nova York? Apenas isso. Está aparecendo para vocês a tela do YouTube agora? Tá. Tá? Então vou Tá. dar play no vídeo. Então, só lembrando, são provas científicas da reencarnação lá pela Universidade de Carolina. De Virgínia, desculpa. A vida após a morte. Aqui não tô escutando. Acha que era um É mesmo? Ele está travando, aí o É. som não está saindo muito, então tem que aumentar mais o teu volume. Não, mas está no máximo ali o volume. Não está saindo nada do vídeo? Não? Ele sai travado.
sem o som. Deixa eu ver se eu consigo de novo, peraí. A vida após a morte. Não? Sim, até aí tem som, depois ele começa a travar. Nessa parte aí o som tá muito ruim, ó. Tá Eu acho ruim que é a assim? qualidade do próprio vídeo. Tá. Então eu faço assim, eu boto esse vídeo lá no grupo, depois que a Tá, gente terminar a aula. é Fica melhor. né? Fica mais fácil, é. Tá. Então a gente segue com a apresentação. Então ele fala, basicamente, em relatos que eles estudaram fenômenos da reencarnação, que a ciência não tem como dizer que não aconteceu. Inclusive de um policial, né, de um menino de 5 anos, que dava relatos precisos da vida que ele teve como policial. Inclusive, encontrou novamente a esposa, encontrou os filhos, sabia marcas de nascença da esposa, sabia onde estavam as contas bancárias, em que bancos estavam as contas bancárias e as senhas. Então, quer dizer, são coisas impossíveis de uma criança de 5 anos que não tinha conhecimento dessa família nem desse caso, chegarem ali a todo esse conhecimento. Está compartilhada a tela novamente? Sim? Sim, tá perfeito. Então tá. Então aí eu fui buscar como é que surgiu a história da reencarnação, aonde que surgiu esse termo, né? Ou não propriamente dito o termo, mas da onde que isso vem. Então eu comecei a ler e me direcionou para o Concílio de Constantinopla em 553 depois de Cristo. E dizia assim: a busca da verdade sempre está contaminada por mentiras ou falsas narrativas de quem deseja alcançar algum benefício com isso, que por ser diferente da verdade, tem sempre o caráter negativo frente à justiça de Deus. Quer sejam essas falsas narrativas feitas de mentiras conscientes ou inconscientes. Até agora, quase todos os historiadores da Igreja Romana acreditam que a doutrina da reencarnação foi declarada herética durante o Concílio de Constantinopla, em 553 DC, atualmente Istambul, na Turquia. No entanto, a condenação da doutrina se deve a uma ferrenha oposição pessoal do imperador Justiniano, que nunca esteve aos protocolos do concílio. Segundo Procópio, uma mulher de nome Teodora, filha de um guardador de ursos do anfiteatro de Bizâncio, era a ambiciosa esposa de Justiniano. E, na realidade, era quem manejava o poder. Ela, como cortesã, iniciou sua rápida ascensão ao império. Para se libertar de um passado que a envergonhava, ordenou mais tarde o expurgo de 500 antigas colegas, e para não sofrer as consequências desta ordem em outra vida, como preconiza a lei do karma, empenhou-se em suprimir toda a magnífica doutrina da reencarnação. Estava confiante no sucesso dessa anulação. Decretara por Justino em nome de Deus. Em 543, o déspota imperador Justiniano, sem levar em conta o ponto de vista clerical, declarou guerra frontal aos ensinamentos de Orígenes, exégeta e teólogo, 1885-235 depois de Cristo, condenando tais ensinamentos através de um sínodo especial. Em suas obras, de Princípios e contra Celson, Orígenes tinha reconhecido abertamente a existência da alma antes do nascimento e sua dependência de ações passadas. Ele pensava que certas passagens do Novo Testamento poderiam ser explicadas somente à luz da reencarnação. Do concílio convocado por Justiniano, só participaram bispos do Oriente, ortodoxos, nenhum de Roma, e o próprio Papa, que estava em Constantinopla nesta ocasião, deixou isto bem claro.
O Concílio de Constantinopla, o quinto dos concílios, não passou de um encontro mais ou menos em caráter privado, organizado por Justiniano, que, mancomunado com alguns vassalos, excomungou e maldisse a doutrina da pré-existência da alma, com protestos do Papa Virgílio e a publicação de seus anátemas. Embora estivesse em Roma naquela época, o Papa Virgílio, sequestrado e mantido prisioneiro de Justiniano por 8 anos, recusou-se a participar deste concílio, quando Justiniano não assegurou o mesmo quórum de bispos representantes do leste e do oeste. Uma vez convocado o concílio, só incluiu 165 bispos da cristandade em sua reunião final, dos quais 159 eram da Igreja Oriental. Tal fato garantiu a Justiniano todos os votos de que precisava. A conclusão oficial que o concílio chegou, após uma discussão de 4 semanas, teve que ser submetida ao Papa para ratificação. Na verdade, os documentos que lhes foram apresentados, os assim chamados 3 capítulos, versavam apenas sobre a disputa a respeito de 3 eruditos que Justiniano, há 4 anos, havia por decreto, declarado heréticos. Os papas seguintes, Pelágio I, Pelágio II e Gregório, quando se referiam ao quinto concílio, nunca tocaram no nome de Orígenes. A Igreja teve alguns concílios tumultuados, mas parece que o quinto concílio de Constantinopla bateu o recorde em memória de desordem e mesmo de desrespeito aos bispos e ao próprio Papa Virgílio, Papa da época. Muitos informados alegam que esse concílio não tratou da reencarnação e, por isso, a Igreja nunca esteve envolvida com tal princípio. Porém, a verdade é que seus canons, regra geral de onde se intervêm regras especiais, do ministério relacionado a este evento, mais especificamente o Cânon 11, trata da condenação das teses de Orígenes e suas referências à pré-existência da alma. Esse é um relato que tem na história, quando a gente busca por origem da reencarnação. E também é tratado por alguns espíritas, pelos vídeos que eu fui buscar para ver se isso, de fato, ficava conforme com a verdade. Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu aumentei a tela. Bom, da questão... Alguém quer falar alguma coisa até agora? Não? Ninguém quer compartilhar nada, contribuir? Somente para confirmar aquilo que tu disseste, né, da questão das palavras nascer da água e do espírito, né, tem os estudos exatamente confirmam isso, não o dogmatismo da água do batismo, mas o nascer da água da constituição biológica que nos dá essa preparação para que a carne renasça da carne, né? Da água ali no seu formato, no seu preparo durante 9 meses, trazendo consigo toda a hereditariedade física, genética ali dos pais, e o espírito renasce do espírito, ou seja, traz a sua hereditariedade reencarnatória em relação aos vários processos reencarnatórios que nós já vivemos. Então, o espírito é herdeiro de si mesmo, tá? Então, essa explicação diz, e tem uma passagem, um estudo que diz assim, em grego não há artigo diante das palavras água e espírito. Não é, portanto, nascer da água do batismo nem do espírito, mas de água por meio da água e de espírito por meio da reencarnação do espírito. Daí a explicação que o que nasce da carne, com artigo em grego, é carne, isto é, o corpo físico.
com toda a hereditariedade física herdada do corpo dos pais. E o que nasce do espírito é espírito, ou seja, o espírito que reencarna provém do espírito da última encarnação, com toda a hereditariedade pessoal que traz do passado. E Jesus ainda prossegue dizendo, por isso não te admires, né? Quando ele diz a Nicodemos, não te admires, é-vos necessário nascer de novo. Então, aí nós observamos a diferença de tratamento, quando ele diz dizer-te no singular e é-vos, quando ele diz no plural. Eu vou te dizer algo, não te admires quando eu te disser que vos é necessário, ou seja, ele está dizendo a Nicodemos, mas está colocando a todos nós é necessário a reencarnação para que possamos, num outro sentido também, através de Paulo de Tarso, entender isso, de que pelo lavatório da reencarnação, né? Paulo também explica isso, significa o quê? Seremos purificados, digamos assim, vamos lavar o espírito num novo processo reencarnatório, deixando aquele homem velho, aquele da última reencarnação, tudo é lavado para que eu comece novamente. Então, como se houvesse aí uma limpeza. Mas, obviamente, nós sabemos que essa hereditariedade nos acompanha e nós somos colocados à prova de nós mesmos diante do nosso livre-arbítrio, né? Então, é muito interessante essa explicação que tu trouxeste, porque é exatamente isso que tu disseste. Jesus fazia referência a esta questão da água uterina mesmo, né? Essa condição do reencarnar. Até porque, naquela época, o batismo conhecido era somente o batismo de João Batista, não Por existia imersão. outro. Aí não tinha outra condição de pia batismal, aí a igreja ainda não tinha criado isso. Então, Batista naquela época era até criticado, era motivo de deboche quem ia lá ser batizado por João Batista, né? Então, vejam que tudo tem o seu tempo e a sua época para que a gente possa compreender. Mas a colocação foi excelente. Essa história da reencarnação é assim mesmo, ela foi retirada da Bíblia, inclusive, dos evangelhos, justamente por essa imposição aí. Obrigada, Jaque. É isso. Muito obrigada, Carla. Tu mencionou Batista, e eles falam, inclusive, né? Jesus ainda menciona que Batista era a reencarnação de Elias, né? Do profeta Elias. Ele ainda diz isso várias vezes, assim. Ele E diz isso várias vezes, e quando questionado por alguns, ele diz: ele esteve entre vós e não os conheceram. Uhum, Né? Ele veio e foi e vocês não o reconheceram. exatamente. Porque ele até pergunta para Pedro, né? Se ele achava, quem Pedro achava que Jesus Cristo era? Se era o profeta Elias. E Pedro disse que não. E ele ainda disse: bem-aventurado és tu, que não falas por ti, mas pelo Pai que fala através da tua boca, né? Então, trazendo também essa questão da reencarnação. Bom, então tá, eu até me perdi. Desculpa. Não fiz. Até falando do batismo, né, Carla, que tu mencionou, a gente interpreta muitas vezes o renascer da água com o batismo, seja ele por imersão ou por aspersão, como a gente faz na Igreja Católica, né? Na Umbanda também a gente faz por aspersão. Mas muitas vezes eu interpretei essa passagem como o renascimento através do batismo. E, na verdade, tem uma outra conotação, que é biológica, que a gente vem da água, purifica a matéria e a matéria sai, vamos dizer assim, já limpa através do ventre da mãe, né? Unificando esse espírito a uma nova vida, nascer de novo. Então, entrando aqui propriamente dita na questão 66, que trata sobre a reencarnação, Kardec perguntou: como pode a alma,
que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se. Porque quando a gente vai lá estudar, lá no começo do Livro dos Espíritos, ele pergunta, né? Como é que nós fomos feitos? E aí os espíritos respondem puros e ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecer, né? De falta de sabedoria. E aqui ele pergunta novamente, como pode a alma que não alcançou a perfeição, porque nós somos de fato puros e ignorantes, durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Porque é fato, uma coisa é fato, a gente vê na humanidade que ela precisa ainda de muito florescimento. A gente vê as ações, inclusive, da humanidade, não só com seus semelhantes, mas com todo o entorno, com a natureza, com os animais, enfim. E a gente vê o quanto a gente ainda precisa se purificar. E aí os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. A questão 166A, ele pergunta, como realizar essa nova existência? E os espíritos respondem de novo. Será pela sua transformação como espírito? Ele pergunta. E os espíritos respondem. Depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Na questão B, ele pergunta, a alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Então, os espíritos tratam esse assunto, pelo meu ponto de vista, muito objetivo. Inclusive pelas respostas, elas são óbvias e objetivas para eles. Porque já é um tema que deveria já estar incorporado na nossa filosofia de vida. E a gente ainda está tropeçando nisso, né? E a gente vê ainda muitas brigas em relação a isso. Mas sigamos. Eu trouxe aqui um trecho do livro Evolução em Dois Mundos, em que fala sobre reencarnação e evolução. E aí o espírito do Dr. André Luiz, através da psicografia do Chico, ele fala assim: urge reparar, entretanto, que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Criaturas que avultam na bondade e, em muitas ocasiões, requerem conhecimento nobilitante. E muitas que se agigantaram na inteligência permanecem à míngua de virtude. Outras, inumeráveis, embora detendo preciosos valores nos domínios do coração e do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador, por inabilitadas ainda à ascensão maiores, e renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins. Porque no cadinho efervescente da carne, analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obedecendo mais avançado ensejo de corrigenda e transformação. Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra. Outras modalidades de estudo e trabalho aí lhe asseguram novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquirem acesso definitivo aos planos superiores. A esmagadora maioria jaz ainda ligada a ideologias e raças,
pátrias e realizações, famílias e lares do mundo. É por isso que artistas eméritos, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação, a fim de preservar-lhes ou enriquecer-lhes os patrimônios. Cientistas eminentes interessados na comunidade dos empreendimentos redentores, que largaram em mãos alheias, volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens. E, no mesmo espírito missionário, religioso e filósofo, professores e condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente à esfera física em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escala para a divina luz. Entendamos, assim, que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-nos naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e armadilhas, miragem e espinheiros que nós mesmos criamos. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. No exercício da nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Então, aí, Dr. André cita que é muito importante e a maioria dos espíritos, ele só consegue avanço na carne, porque é através da carne que a gente consegue se organizar consciencialmente para passar pelas nossas provas e expiações. E também ele faz relação aí a uma causa, a uma lei divina, que é causa e efeito. Então, como a Carla falou hoje no Evangelho da Manhã, que nem sempre causa e efeito se refere ao mal. Eu fiz errado, eu tenho que pagar. Porque ali, Dr. André ainda cita que homens e mulheres honrosos se valem da boa vontade para voltar para a carne com ação missionária. E a gente tem aqueles exemplos que nós sempre citamos. Enfim, temos uma legião de homens e mulheres de boa vontade. E nós também podemos fazer da nossa lei de causa e efeito algo benéfico para nós enquanto na carne. Porque se a gente deixar de lado, como ali disse, a preguiça e nos mergulharmos no trabalho, a gente consegue de fato avançar grandes degraus no nosso florescimento na frente. Fica alguma contribuição de algum irmão nesta página? Não? Sigo adiante, então. Só lembrando essa que eu falei hoje de manhã,